Palavra para cima. Espírito Santo de Deus, te rendemos graças por uma palavra que é para cima de fato, que vai colocar o nosso coração alinhado ao teu, Pai amado. Assim como a lua, ela precisa da luz do sol para brilhar e refletir sobre a terra, nós precisamos da tua luz, Pai, para transmiti-la aqui para a terra, transmiti-la até mesmo para a gente quando nos olhamos no espelho, Pai amado, e nos enxergarmos de acordo com a sua palavra. Que a gente possa ser, Pai amado, verdadeiros espelhos aqui também, pegando a sua luz e retransmitindo e rebatendo em outras pessoas, Pai amado. Não de forma grosseira, vil ou coisa nesse sentido, porque o Senhor não é um Deus de grosseria e de gritaria. O Senhor é um Deus de bondade, de amor, de paz. E nós te rendemos graças em nome de Jesus pelas nossas vidas a partir de hoje, tendo ainda mais comprometimento em ser esse espelho de retransmitir a sua luz, a sua bondade, a sua fidelidade, Pai. É o que nós te rendemos graças, que nós pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Eu trouxe antes o nosso versículo do dia localizado em Oséias, mas eu queria mudar agora já nesse finalzinho de programa e a gente ir lá para Provérbios. Provérbios no capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. Se você quer acompanhar junto comigo, Provérbios capítulo 7, verso 1 e verso 2. Diz assim: Meu filho, obedeça às minhas palavras e não se esqueça dos mandamentos que lhe dou. Obedeça aos meus mandamentos e você viverá. Guarde os meus ensinamentos como os que têm de mais valioso na sua vida. Eu vou ler novamente os dois versículos, tá? Deixa eu organizar aqui meu textinho agora. Meu filho, obedeça às minhas palavras e não se esqueça dos mandamentos que lhe dou. Obedeça aos meus mandamentos e viverá. Ponto e vírgula. Guarde os meus ensinamentos como o que tem de mais valioso na sua vida. E aí tem aqui como o versículo 3 como ilustração, né? Ate-os aos seus dedos, escreva-os no seu coração. Trate a sabedoria como irmã e a inteligência como membro da família. O livro de Provérbios, ele é um livro de conhecimento, de ensinamento, trazendo para um contexto atual, digamos assim, se é que eu posso fazer isso, mas só para exemplificar, digamos que o nosso livro de autoajuda, o nosso livro é o livro do coach dos coaches, falando de Salomão. E ele traz uma série de ensinamentos. E desde o início do livro de Provérbios, até mais ou menos o capítulo 7 e tal, a pegada é mais ou menos essa. Meu filho, obedeça às palavras do Senhor. Meu filho, siga essas instruções. Meu filho, faça isso. Meu filho, faça aquilo. E aqui não é diferente no capítulo 7. Meu filho, obedeça às minhas palavras. E não se esqueça dos mandamentos que lhe dou. Perceba que em nenhum momento ele mandou você ler a Bíblia, até porque naquele momento ali não existia Bíblia. Mas fica intrínseco isso. Vez ou outra eu trago esse exemplo, até porque se contradiz não, né? Se completa com muita coisa que eu trago aqui. Se eu chego para você e digo, fulano acordou, abriu a janela e o seu quarto ficou iluminado, ficou claro, você está entendendo junto comigo que ele acordou pela manhã, mesmo eu não falando hora nenhuma, que ele acordou pela manhã e que entrou a claridade do sol. Naturalmente, em uma conversa, quando eu trago essa informação, eu não nem falando o sol e nem falando o horário, automaticamente a gente já entende que foi em um período do dia e que o que entrou ali foi a luz divina, foi a luz solar, a luz natural. Mesmo sem falar da leitura da palavra e da busca ao Senhor, fica intrínseco isso aqui ao texto. Meu filho, obedeça às minhas palavras. E não se esqueça dos mandamentos que lhe dou. Onde é que está contido a palavra de Deus? Onde é que está contido os mandamentos dele? Em uma vida de oração, em uma vida de busca ao Senhor, mas também em uma vida de leitura da palavra. Em uma vida onde a gente vai mergulhar em ler e entender, opa, Papai do Céu tem isso aqui para mim. Opa, o Senhor tem isso aqui para minha vida nos dias de hoje. Pablo, mas eu amo tanto o Senhor. Ele sabe que é só eu e ele, não tem para mais ninguém. De que forma você tem obedecido às palavras, os mandamentos do Senhor? Para que a gente esteja ainda mais próximo, obedecendo, vivendo isso, a gente precisa começar
a dar ouvidos. O versículo 2, obedeça aos mandamentos, obedeça aos meus mandamentos e você viverá. Aí ponto e vírgula. Antes até de dar continuidade ao versículo 2, obedeça aos mandamentos e você viverá. Você está lembrado de algum versículo onde Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância? Obedeça aos meus mandamentos e você viverá. Isso na antiga aliança, no livro de Provérbios. Aí Jesus vem, aí diz assim, ei, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Mas uma vida em abundância não é uma vida para quem não dá ouvidos à palavra de Deus. Uma vida em abundância não é uma vida de todo jeito e de todo modo. É ouvindo, é dando credibilidade, é colocando Ele realmente como primeiro na nossa vida. E aí o versículo, ainda dando continuidade ao versículo 2, guarde os meus ensinos como o que tem de mais valioso na vida, nos chamando para um hábito que o brasileiro não tem, de estar lendo a palavra de Deus, de estar em comunhão com o Senhor. Ainda não tem, porque nossa nação é do Senhor Jesus e nós vamos mudar isso. Eu não sei o desafio que você tem passado, mas eu sei de uma coisa, as respostas, elas estão escritas em um livro chamado Bíblia. As dificuldades que nós temos hoje, todas as respostas nós vamos encontrar em um Deus que nunca falha, que nunca muda, mas que só se comunica conosco quando nós damos ouvidos a Ele. Óbvio, uma intervenção pode acontecer, assim como aconteceu com Paulo. Uma intervenção na vida de um irmão, de uma irmã, na nossa vida, na minha vida e na sua. Mas uma vez que eu e você temos ciência que Ele se comunica conosco, a partir do momento que nós pegamos o telefone e dizemos, opa, Senhor, eu sintonizei com a sua área. Quando não fazemos isso, Ele não vai se comunicar. Deixa eu te dizer, Deus não é mal educado. Ele não vai entrar em uma casa arrombando, fazendo toda a mudança, deixando tudo pronto, organizado, uma vez que eu e você não damos brecha para isso. Mas a partir do momento que nós dizemos, Senhor, como diz a música, né? Essa casa é sua casa. Ei, a partir do momento que nós damos brechas ao Senhor, para que áreas na nossa vida comecem a ser transformadas, para que áreas na nossa vida comecem a ser mudadas, moldadas por Ele, como é que a gente vai dar brecha para que isso aconteça, Pablo? Orando, buscando, intercedendo, lendo a Bíblia, indo para uma igreja, escutando a palavra de Deus. Pablo, eu sou católico, eu gosto de ir para a missa. Vá para a missa, meu irmão. Mas não deixe de escutar a palavra de Deus, que é o mais valioso. Procure uma igreja católica séria, que tem bons ensinos. Hoje em dia a gente tem muitas igrejas católicas que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Procura, vai-te embora. Tu é homem, se enfia dentro do texto dos homens, se enfia no grupo de oração, mas não deixa de fazer isso, não deixa de estar junto. Eu me lembro que ainda no início da minha fé, eu era um dos que chegavam mais cedo na escola dominical da minha igreja, e tinha um grupo de oração, tinha uma reunião de oração que acontecia numa salinha das crianças, lá por trás do templo, né? E o que mais vinha era a senhora idosa. Só tinha gente idosa lá. E eu estava lá, de enxerido no meio. Não importa a tua idade, não importa o teu jeito. Deus, Ele não tá nem aí para isso, não. Ele quer saber do teu coração. Ai, as respostas de Deus está calado. Deus nunca está calado. Às vezes a gente canta isso, ouve isso de algumas pessoas. O que acontece muitas vezes é que a gente não está com os ouvidos atentos à sua voz. Ou muitas vezes a gente está com preguiça de abrir a Bíblia e dizer, Senhor, eu estou aqui lendo a Tua palavra, se comunica comigo através da Tua palavra, Senhor. Muitas vezes o que a gente quer é um servo de Deus no mistério, no manto do prado reteté, gritando, dando glória e aleluia, e dizendo, eita, Senhor, é forte.
Muda o tom de voz, deixa a voz mais embargada, para dizer que Ele está presente no ambiente. Ei, Deus não precisa de nada disso. Deus, Ele precisa do teu coração. Quando chegar aquela proposta de dizer, irmã, eu descobri um método ali para a gente conseguir isso aqui de uma forma mais fácil. Aí você diz, ei, não gosto disso não, sou crente. Vê que testemunho. Vê que pregação de lapada, de glória, de rajada de bênção você fez. As pessoas vão dizer, ei, fulano não, fulano é crente. Óbvio, sempre vai ter pessoas falando mal de você. É natural que isso aconteça. Mas uma vez que Ele nos chama de filho e diz, obedeçam às minhas palavras, onde é que está a palavra dele? Hoje contida na Bíblia, antigamente nos pergaminhos, em escrituras, em uma série de coisas que existiam, mas em especial os pergaminhos. E não esqueça dos mandamentos que lhe dou. Pense no cara esquecido é Pablo. Aí o que é que Pablo faz? Sempre, todo ano, pegar a Bíblia e ler. Não ela toda, eu estava tendo o hábito de ler sempre o Novo Testamento. Vou começar a ler a Bíblia toda agora. Vou comprar uma Bíblia nova, ainda estou com a antiga, então estou sempre lendo um livro ou outro, uma coisa mais solta da antiga. E não se esqueça dos mandamentos que lhe dou. Você é esquecido igual a mim. Pensa no inveja que eu tenho, santa. É daqueles camaradas que diz, lá em fulano de tal, no livro tal, no versículo tal, tem isso, do contexto disso e disso e daquilo. E lá no outro versículo, no outro capítulo, eu não tenho essa mentalidade. Aí o que é que eu tenho que fazer? Ler ainda mais. Já que não decora no amor, vai pela dor, digamos assim, não? E aí tem que ler ainda mais. E obedeça aos meus mandamentos e você viverá. Guarde os meus ensinos como os que tem como que tem de mais valioso na sua vida. O mais valioso não é o seu filho, não é a sua esposa, não é o seu carro na garagem. O que você tem de mais valioso é a presença do Senhor Jesus na sua vida. Isso é fato. Agora, nós precisamos saber como utilizá-lo. Em momentos, muitas vezes, de pressão, de aflição, apenas você e Deus, você com o conhecimento que tem de Deus, pode manifestar a vida de Deus naquela situação, naquela circunstância. Deus, Ele se move de acordo com a nossa fé, mas em especial de acordo com o que cremos dele. Se você crê que Deus é um Deus que vai te colocar na miséria, vai te colocar com câncer, vai te colocar com o mesmo mundo de coisa, você não está crendo em um Deus que é Pai. Você está dando brechas, inclusive, para o diabo entrar com uma série de doenças na sua vida e você, Senhor, isso aqui é Deus me colocando na prova, me testando o meu ser. Se você crê que Deus é um Deus que está querendo que você continue com uma vida escassa, amém. Cada um com sua fé. Mas a partir do momento que você crê em Deus, de uma vida abundante, mesmo que eu e você, a gente esteja, eu não estou falando que nós vamos viver um mar de riquezas, mas mesmo que a gente esteja enfiado num lamaçal de dívida, mesmo que a gente esteja enfiado numa situação mais tenebrosa que exista, mas a gente vai estar sempre perseverando em Deus. Nada vai estar faltando na nossa geladeira. Não porque confiamos no nosso dinheiro, no nosso salário, mas porque nós cremos em um Deus que é supridor das nossas dívidas aqui na terra, é supridor dos nossos mantimentos. Ah, Pablo, por que Ele vai suprir? Sou um pecador, mas lá na cruz do Calvário tudo isso foi conquistado. Quando eu e você não merecíamos nada, se hoje eu e você recebemos alguma coisa e recebemos a graça divina dele, é porque lá na cruz ele pagou um escrito de dívida que não merecia, por mim e por você. Espírito Santo de Deus, te rendemos graças em nome de Jesus, Pai amado, pela palavra de hoje que nos alcança, que nos coloca em ponto de partida, Pai amado. Em nome de Jesus te rendemos graças porque não podíamos pagar o que foi pago lá na cruz do Calvário, um preço muito alto, um preço de sangue. Por amor a mim, por amor a cada um dos nossos ouvintes, amigos, parentes, nós te reconhecemos nessa manhã como Senhor e Salvador das nossas vidas sempre, Pai amado. Te rendemos graças em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de cada um dos nossos ouvintes. É o que te pedimos e já te agradecemos nessa manhã abençoada. Se você crê, diga amém.